Olá, amados, paz seja convosco. Eu quero compartilhar hoje com vocês, ainda nesse tempo de quarentena, algo que o Senhor pôs no meu coração e foi até engraçado como isso aconteceu. Eu vou compartilhar a experiência com vocês. Eu estava relendo um livro da Bíblia, que eu já havia lido algumas outras vezes, mas confesso que nunca antes havia percebido, os meus olhos haviam saltado, a minha atenção havia sido direcionada para algo específico. E quando eu li, eu achei graça e falei com Deus. Disse, como assim, Deus? O que esse texto faz aqui? Que coisa mais engraçada. E partindo do princípio que nenhuma letra na Bíblia é em vão e que nenhum texto bíblico, que nenhuma palavra é escrita sem propósito, pelo contrário, tudo existe um propósito, tudo Deus quer nos ensinar algo, quer trazer ao nosso entendimento uma verdade espiritual, eu fui ter com Deus. E orei ao Senhor de Senhor, eu quero a iluminação desse texto, eu quero a revelação desse texto, né? Falei com Deus ali. E no outro dia, para minha surpresa, eu estava lendo uma outra passagem bíblica que nada tinha a ver com a que eu tinha lido anteriormente, nem com a oração que eu havia feito. Mas no momento em que eu lia, o Senhor trouxe a iluminação do que eu havia pedido um dia antes. E mais do que imediato, eu peguei um bloquinho, uma caneta, comecei a anotar. E é esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, já crendo que o Senhor tem verdades profundas, verdades espirituais para nos ensinar, para nos abençoar, porque já abençoou a minha vida. E eu creio que como a obra é dele, a palavra é dele, ele vai abençoar a tua também, em nome do Senhor Jesus. Então, leia comigo o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 43. Vamos ler, diz assim. Logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse, Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Versículo 51. Note o texto. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Foi esse texto, foi essa passagem da prisão de Jesus, que ao reler, eu já tinha lido outras vezes, em outros evangelhos, porque ela é contada nos outros evangelhos, mas quando chegou no Evangelho de Marcos, ao reler no Evangelho de Marcos, os meus olhos têm toda a sua atenção voltada para os versículos 51 e 52 do capítulo 14, mais especificamente quando fala deste jovem que estava envolto em um lençol e que foge deixando o lençol para trás e corre nu. Foi por isso que eu havia achado graça e falei com Deus e disse, Deus, há alguma coisa que aprender e eu quero essa revelação. Pois bem, amados, vamos lá aprender as pérolas que o Senhor tem reservado para aqueles que o buscam, para aquele que o busca e o ama. Quando nós lemos esse texto, a sensação que a gente tem, e eu tive essa sensação, é que parece que o texto, a passagem, a história desse jovem, ela está fora de contexto. Parece até que nem tem necessidade dessa história estar escrita ali, né? Tendo em vista que nós acabamos de ler uma história relevante e super importante, que é a história da prisão de Jesus. E aí, do nada, lá embaixo, nos últimos versículos, se destaca esse jovem. Mas ele se destaca
a impressão que nós temos assim é que a história é contada fora do contexto e parece que não se encaixa na história. Pois bem, tudo que Deus faz e tudo que Deus permitiu que fosse compilado na sua palavra foi com o intuito de nos orientar e de nos trazer à luz a verdade, as verdades espirituais. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, nesse início de noite, final de tarde, foi aquilo que Deus pôs no meu coração em relação a essa passagem, quando o Senhor me trouxe a revelação da mesma. E o Senhor trouxe essa revelação no meu coração, tá, querido? Lembrando que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É claro que o Senhor pode a iluminar e a revelar de outra forma para outras pessoas. Eu quero compartilhar contigo o que Deus pôs no meu coração. A Bíblia fala no verso 51 do capítulo 14 que aquele jovem seguia Jesus. Mas antes de falar sobre o seguir Jesus, eu quero destacar algumas coisas que eu considero relevantes. Todos os evangelhos registram a prisão de Jesus, mas somente o evangelho de Marcos registrou a história do jovem. Marcos não era um discípulo, não foi testemunha ocular. Marcos era, na verdade, um discípulo escritor do apóstolo Pedro. Então, Marcos se esforçou para registrar tudo o que ele ouviu Pedro contar. E é interessante que o Evangelho de Marcos, por alguns estudiosos, ele é considerado como alguém que fez questão de registrar as falhas, de registrar os deslizes, de registrar as limitações, os erros e os fracassos do próprio Pedro. As pessoas, ao estudarem o Evangelho, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, ao estudarem, percebem que de tudo o que Pedro falou, Marcos, o seu escritor, fez questão de ressaltar os erros, as falhas do próprio Pedro. Então isso é um destaque interessante dentro do Evangelho de Marcos. E porque ele deu destaque a coisas que ele ouviu Pedro falar e que ele, no ponto de vista dele, julgou relevante por algum motivo. Bom, se eu achei que havia algo, pedi a iluminação de Deus e o Senhor me deu, acredito que com Marcos tenha acontecido alguma coisa e por isso ele fez questão de separar no Evangelho, de destacar, de deixar escrito a história desse jovem. Agora note, o texto que lemos a partir do verso 42, ele fala da prisão de Jesus. Mas é interessante entendermos o contexto, contextualizar, né, a história. Jesus tinha ido ao Monte das Oliveiras com seus discípulos para orar. Se você for ler os evangelhos, você vai notar que todas as vezes que Jesus subia ao monte, só quem ia com ele eram os seus discípulos. E no local específico que ele se retirava para orar, mais ali próximo dele só ficavam Pedro, Tiago e João. Não ficavam juntos, ficavam próximos. Os demais seguidores não subiam o monte com Jesus, eles ficavam ao pé do monte. Eles aguardavam Jesus descer o monte para acompanhá-lo. E isso aqui ratificando nos momentos em que Jesus se retirava para oração, não para ensinar, mas para orar. Pois bem, nenhum dos outros evangelhos registra a história do jovem. E aqui a gente pode especular algumas coisas. Talvez porque aquele jovem nunca houvesse se aproximado o suficiente para ser percebido e ser levado em consideração como relevante para ser compilado nos outros evangelhos. Levando em consideração também que Jesus, quando ia orar, só levava os seus discípulos, muito provável, fica claro que os outros seguidores não subiam ou não tinham autorização ou permissão, e aqui nos leva a questionar ou a conjecturar que talvez aquele jovem estivesse por ali meio que escondido, tivesse ousado, se atrevido a aproximar-se um pouco mais, né? Quem sabe um curioso na tentativa de saber o que acontecia lá em cima do monte, nesses momentos de retirada para a oração. E aí, então, talvez ele estivesse meio que escondido. Enfim, o fato é que a Bíblia diz que ele seguia Jesus. E aqui eu quero chamar a tua atenção, para uma verdade espiritual, te fazendo refletir e questionar a si mesmo sobre: se você é seguidor de Jesus, a pergunta é:
A qual distância você tem seguido Jesus? A que distância você tem estado do Mestre? A primeira coisa que eu quero conversar com você nesse final de tarde é: a que distância estamos nós do nosso Mestre? Veja bem, queridos, nós, quando nos rendemos a Cristo, confessamos Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos então a ser denominados de seguidores, seguidores de Cristo. Mas há muitos que seguem. A questão é: qual distância nós estamos do Mestre? E por que isso faz diferença? Eu explico para você. Quanto mais perto estou, mais próximo eu fico da luz. Jesus é a própria luz. Quanto mais próximo dessa luz, mais essa luz vai afugentar as trevas que existem em mim. E quanto mais as trevas forem dissipadas, mais ficará à mostra as minhas deficiências, as minhas fraquezas, as minhas limitações, os meus pecados. E por que isso é necessário? É necessário para que sejam removidos. É necessário para que sejam ajustados. É necessário para que sejam corrigidos. Mas se eu sou um seguidor que sigo a uma certa distância, não estou próximo, não sou exposto à luz, logo a luz não afugenta as trevas, e uma vez que as trevas permanecem no mesmo lugar, permanecem escondendo as coisas em mim que precisam ser removidas. No final de contas, é uma escolha. Se eu escolho aproximar-me, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço os meus erros, as minhas limitações, as minhas fraquezas, e eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero comprometer-me, eu quero compromisso. Mas se eu digo não, tá bom aonde estou, tá bom seguindo da distância em que eu estou dizendo: epa, parou por aí, não quero mais proximidade que isso, não estou disposto a mudanças, não estou disposto que se revelem os meus erros e não estou disposto a abrir mão das minhas falhas e dos pecados que eu pratico. Não é exagerado, talvez você pense, mas não é exagerado. É exatamente isso o que esse texto quer dizer. Ele quer nos trazer e nos chamar a atenção sobre que distância nós estamos do Mestre. Porque dependendo da distância que nós o seguimos, isso faz toda a diferença na forma que vivemos, que nos comportamos, que falamos, que agimos e que pensamos. Faz toda a diferença na forma como vivemos e se essa vida tem sido progressiva na presença de Deus, de fé em fé, de glória em glória, ou se essa vida, muito embora já tenha se rendido a Cristo, não sofreu ainda nenhuma alteração, nenhuma mudança eficaz e produtiva. Mas não para por aí. Reflita primeiro a que distância você está do seu mestre. Em segundo lugar, observe, ainda no versículo 51 do capítulo 14, diz que aquele jovem estava coberto por um lençol. Outra verdade espiritual importantíssima. O jovem estava coberto e coberto por um lençol. A Bíblia garante a todo aquele que serve Jesus vestes espirituais de santidade. Amados, o Senhor ele não está te garantindo, te prometendo uma cobertura parcial, uma cobertura provisória ou uma cobertura frágil. Ele está te prometendo uma vestimenta. Ele está te prometendo uma roupa. Ele está te prometendo algo que de fato vai te cobrir, que de fato vai te proteger. E mais, é santo. Santidade é fazer a escolha e tomar a decisão de manter-se afastado do pecado. É não compactuar mais com as coisas que desagradam a Deus. Mas aquele jovem não tinha uma roupa, não tinha uma vestimenta. Ele estava protegido parcialmente com algo frágil, que era um lençol. E um outro ponto importantíssimo nessa história era que o lençol, o fato de ser um lençol, não foi porque não tinha outra coisa para colocar e aqui vamos colocar que era um lençol, não. Na época de Jesus, o lençol, dentre outras utilidades, ele possuía também a utilidade de enrolar o corpo dos mortos, os corpos dos mortos antes do sepultamento.
Você vai ver em vários textos bíblicos que quando alguém morria, o corpo era envolto no lençol para então ser sepultado. Querido, observe em nome do Senhor Jesus. O jovem estava envolto em um lençol. Isso fala muito da condição espiritual daquele homem. Ele estava envolto em um lençol. Ele estava espiritualmente morto. Espiritualmente distante de Deus. O lençol não é um objeto aleatório por um acaso. Não. O lençol identifica que aquele jovem estava morto. Estava morto em si mesmo. Ele seguia de longe, ele seguia a distância e estava enrolado num lençol, o que identificava uma morte espiritual. O lençol fala muito mais do que você pode imaginar. Olá, voltamos à nossa programação normal. Faz parte, quarentena em casa, gravação em casa tem dessas coisas. Pois bem, estávamos falando sobre as vestes parciais daquele jovem. O lençol não está colocado nesse texto de uma forma aleatória. O lençol representa e tem esse significado de proteção frágil, proteção parcial e proteção provisória. Ele não é aquilo que Deus garante àqueles que o servem de perto, aqueles que o seguem de perto, aqueles que o buscam de todo o seu coração, aqueles que têm prazer em estar na sua presença e desenvolver relacionamento com ele. Aquele jovem que decidiu seguir de longe estava apenas coberto, semi-protegido, parcialmente protegido por um lençol que identificava a sua condição espiritual, que era uma condição espiritual de alguém que estava morto espiritualmente. A outra verdade que esse texto nos chama a atenção, tão pequenininho, mas com tantas verdades espirituais, é o que está no verso 52 do capítulo 14. Diz que quando a guarda do Sinédrio capturou Jesus, e na tentativa também de capturar os seus discípulos, todos fugiram, absolutamente todos fugiram. E aquele jovem fugiu tão desesperado, tão apavorado, que largou o lençol para trás e fugiu nu. Nós podemos aprender coisas aqui também. Primeiro, o tempo da adversidade, ele chega para todos e ele chega sem aviso. Muito embora, é claro, nós temos que deixar evidente aqui que a prisão de Jesus era um fato predito pelos profetas. Não foi novidade e nem pegou Jesus de surpresa, mas pegou os discípulos de surpresa, muito embora de contínuo, todo o tempo Jesus estivesse falando que aquele momento chegaria. Ainda assim, para os discípulos foi um momento que aconteceu de repente, foi algo que foi sem aviso, de supetão, e eles se viram em pânico, com medo de serem presos também, e fugiram. Uma vez que tinham visto o seu próprio mestre ser capturado, ser preso, amarrado, enfim. E aquele jovem, quando a guarda do Sinédrio também vai e faz a tentativa de apanhá-lo, ele foge e larga o lençol para trás. Quando o tempo da adversidade chega nas nossas vidas, ela não manda um e-mail avisando a data e o dia que virá. Nenhum fax, nenhum telegrama, nenhum singelo aviso pelo WhatsApp. O tempo da adversidade simplesmente chega. A pergunta é, quando chega, o que encontra? Como nós reagimos ao tempo súbito da adversidade? Nos colocamos fortes e firmes na condição de que sabemos que não seremos abalados, porque sabemos em quem temos crido e em quem servimos e a quem servimos, ou fugimos apavorados, ou nos escondemos com medo? O que o tempo da adversidade revela das nossas reações? Segunda coisa, quando o tempo da adversidade chega, qual é a proteção que você tem? Uma proteção frágil, parcial, ou uma proteção que realmente tem condições de te cobrir e de te sustentar? Os evangelhos relatam a história daqueles dois construtores que construíram suas casas. A diferença entre eles é que um não se importou com o trabalho
e decidiu construir a sua casa com fortes alicerces. E aí, vindo a tempestade, soprando os ventos, arremeteram contra ela, porém ela se manteve em pé. Um outro construtor, não querendo ter tanto trabalho assim, querendo fazer a sua casa mais rapidamente, não levou em consideração o solo e construiu a sua casa num solo arenoso. Veio a tempestade, vieram os ventos, arremeteram contra ela e ela caiu. Cobertura provisória, cobertura frágil, cobertura parcial não vai te sustentar, te manter de pé, manter a tua casa de pé, manter a tua fé de pé no tempo da adversidade. Quando a adversidade chegar, você não vai ter fé o suficiente, confiança suficiente e esperança suficiente para crer que maior é o que está com você e peleja as tuas pelejas, e desce as tuas, guerreia as tuas batalhas. Você vai fugir, você vai se desesperar. Por outro lado, se você está com as devidas vestes espirituais, aquelas que o Senhor promete a todos aqueles que o servem, com todo o seu coração e de todo o seu entendimento, pode soprar o vento que soprar, pode as tempestades arremeterem contra você, você sabe que não será abalado. E a última coisa que eu quero refletir com você, no texto que nós lemos, é: quando esse tempo da adversidade chegar, que condição a seu respeito ela vai revelar? Alguém que está vivo espiritualmente, que confia em Deus, que acredita em Deus, que tem amadurecido dia após dia, porque tem se exercitado em sua fé, ou vai revelar alguém que, muito embora tenha, ou seja denominado ou reconhecido por outros como um seguidor de Jesus, não passa de alguém que está morto em si mesmo, esperando apenas para ser sepultado? O que a adversidade vai revelar de você? Aquele que morreu e nem sabe que está morto, murmura, blasfema, espragueja, não crê, não tem resiliência, desiste facilmente, se vitimiza, tem sentimentos e atitudes de autocomiseração, achando que é um coitadinho, que o Senhor se esqueceu dele, que a sua senha nunca aparecerá na telinha. Pelo contrário, aqueles que servem a Deus, ao contrário disso, os que servem verdadeiramente a Deus, que vivem com Deus, que todos os dias são enxertados nessa videira, e essa videira promove vida, viço dentro de nós todos os dias, sabemos que independente da circunstância, se tivermos os pensamentos corretos, os pensamentos fixados, focados nas coisas boas que Deus tem para nós, sabemos que venceremos qualquer coisa. Ao contrário do que a gente pode pensar, ou da sensação que tenhamos de que o texto está fora do contexto, embora seja tão pequenininho, apenas 2 versículos, traz verdades espirituais e profundas, porque nos confronta a respeito do nosso relacionamento com Deus, quando nos leva a pensar em qual distância estamos de Deus. Quando nos faz pensar que tipo de proteção nós temos tido cuidado de nos cobrir, se uma provisão provisória parcial, uma proteção provisória parcial, ou se uma proteção realmente que está alicerçada no nosso Deus, que veio do nosso Deus, do qual recebemos do nosso Deus. E se essa proteção é santa, se essa proteção tem agradado o coração de Deus. E por último, no tempo da adversidade, que é súbita, que não avisa, o que tem revelado de nós? Qual a nossa condição espiritual, de vivos ou de mortos? Eu quero convidar você a refletir nessas verdades espirituais nessa noite. Permitir que o Senhor faça as mudanças necessárias. Talvez você seja alguém que até hoje, já faz tempo que você confessou a Cristo, mas até hoje tem seguido o Senhor de longe. Não sei porquê, não sei o que te leva a isso, não sei quais os teus temores e os teus motivos. Mas não há como seguir de longe. Não há como de longe ser transformado, não há como de longe ser modificado, não há como de longe ser impactado. Você precisa estar perto. Hoje é o dia que o Senhor te convida para estar perto, para se aproximar, para que você comprometa-se, para que a luz de Deus afugente todas as trevas, todas as tuas deficiências, dificuldades, todas as tuas perturbações emocionais.
Hoje é o dia que o Senhor separou para que você permita se aproximar de Deus. E a partir de então, todos os ajustes que precisam ser feitos, possam ser feitos através da transformação que o Espírito Santo promove em nós dia após dia. Não perca mais tempo. Esse é o tempo, esse é o dia do ajuste, hoje é o dia das transformações que precisam ser feitas na sua vida. Então, querido, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que permita que essa palavra alcance o teu coração, adentre o teu coração com as verdades espirituais necessárias para que você tome uma decisão de coragem, uma decisão de compromisso, uma decisão de realmente permitir que Deus mude a tua história. Jesus está voltando, os sinais estão aí para quem quiser ver, acredite você ou não. Então não perca mais tempo. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem nos dado, fazendo com que tenhamos consciência e clareza do que diz as Escrituras, aprendendo os ensinamentos que o Senhor quer que venhamos reter e aprender. Então, que essa palavra abençoe o teu coração, abençoe a tua vida e te faça refletir e a tomar as decisões certas, no nome do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, dá o teu joinha aí para que esse vídeo obtenha mais relevância e alcance mais pessoas. Se você se sentiu abençoado, compartilha com outras pessoas, compartilhe a bênção, seja um abençoador, seja um propagador das boas novas. E nos encontramos numa outra ocasião em nome de Jesus. Fica com Deus.